voltando ali para o ramo, né, do alto, né, que foi a maior mudança que tivemos, tá? Qual que é a ideia, tá? Então, a gente reconstruiu toda a parte do formulário, né, para deixar ele mais clean aí, né, para ter uma jornada mais fluida, tá? E com isso também, né, tivemos o ganho, né, de tempo, tá? E aí eu vou falar para vocês o que que a gente acabou ganhando de tempo, tá? Não foi só apenas o layout que mudou, né? A gente teve o trabalho ali de olhar pergunta por pergunta, né? E verificar se ela ainda faz sentido na aplicação. Tá? Então, tem perguntas ali, por exemplo, que a seguradora ou deixou de utilizar e acabou não notificando a Quiver, né? E por algum motivo ela estava no nosso formulário, né? Então, foi feito esse trabalho para, de fato, só ficar no nosso formulário o que tem necessidade, tá? Também fizemos alguns deparos, né? Então, tinham algumas perguntas ali que a gente conseguiu unificá-las para simplificar o formulário também, tá? E utilizando, né, a inteligência de dados da Quiver, né? Que acho que é né, um dos pontos mais importantes nessa mudança, a gente facilitou ainda mais o preenchimento, tá? E aí eu vou demonstrar um pouquinho para vocês aqui como é que ficou, tá? Então, essa é a nova carinha do nosso multical, tá? Ele foi dividido em três etapas, né? Três partes ali. Nós temos a barra de progresso, tá? Onde ela é importante para mostrar qual que é a etapa que o usuário está fazendo o preenchimento. E notem, né, que a gente tem um sinalizador, né? Então, o chequezinho aqui significa que ele já passou por essa etapa, já teve todas as validações, está ok, tá? Quando ele fica com fundo azul aqui, significa que ele está em preenchimento. E o fundo branco significa o quê? Que eu ainda não passei por essas etapas, tá? Então, são as etapas a seguir, tá? Aqui do lado esquerdo, tá? Nós temos a apresentação dos campos que, de fato, é necessário o preenchimento por parte da corretora. E no nosso lado direito, nós temos o resumo da cotação, né? Que eu acho que é um grande diferencial e um grande ganho que fizemos aí, tá? Por quê? Porque independente da etapa que você está, você consegue validar o que foi preenchido. Então, por exemplo, eu estou na etapa do seguro, mas eu quero verificar, por exemplo, se eu informei o telefone certo do segurado. Eu preciso voltar? Não. Navegando aqui pelo resumo, você consegue verificar essas informações, Além tá? disso, você já consegue ajustar direto, né, Thaís? Então, otimiza também, não tem esse retrabalho de ter essa passagem de uma tela para outra, né? Então, o resumo fica ali o tempo inteiro na tela, você vê o que já foi preenchido e consegue ajustar dali mesmo, né? Me corrija se eu estiver É, errado. não, exatamente. Alguns dados a gente consegue fazer a edição do resumo, tá? Agora há pouco eu comentei que a gente utilizou ali a inteligência de dados da Quiver, tá? O que que seria isso, né? A gente olhou pergunta por pergunta e qual que é o maior índice de resposta dela, tá? Então, olhando os números, a gente identificou que o tipo de cobertura, 99,5% caía nas situações do quê? Do compreensiva, né? Então, eu preciso preencher em todas as minhas cotações que é um seguro compreensivo? Não, a Quiver já traz isso preenchido para você, tá? Mas, né, uma cotação específica que eu estou fazendo, o segurado, ele quer um roubo e furto, ou ele quer um RCF. Esse lápis aqui, esse ícone de lápis, quando a gente dá um clique nele, ele habilita o campo predição. Então, com um clique, você já consegue alterar a opção de resposta. Então, não é porque a Quiver está dando alguma sugestão de preenchimento que você não consegue alterá-la, tá? Durante a navegação do cálculo, você consegue alterar essa informação, tá? Note também que, por exemplo, a cor dela vem diferenciada, né? Então, quando eu bater o olho no resumo, eu vejo aqui que tem, né, letras na cor preta e tem algumas aqui na sinalização entre amarelo, dourado, justamente essa cor um pouquinho mais chamativa, porque são os dados que já vieram preenchidos com base nos números que a gente obteve, tá bom? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele trouxe aqui, que é um seguro de tipo de vigência anual e o tipo de cobertura compreensiva. Então, o que que ele preencheria aqui? O tipo de seguro, né? Se é um seguro novo, se é uma renovação, confirmaria ali o dado da vigência, tá? Outra informação muito importante, né, que a gente adicionou aqui também, são as companhias que estão neste cálculo, né? Então, a gente sabe que varia muito a companhias que nós disponibilizamos, como eu disse, 18 seguradoras, e as corretoras trabalham ali, as que elas têm o comercial ativo, né? Então, dentro do cálculo, você tem a total liberdade de marcar ou desmarcar as seguradoras que você não deseja trabalhar. Então, se eu quero fazer uma cotação específica com com a seguradora X, eu vou lá e deixo apenas ela. Ah, não, eu quero todas as seguradoras. Então, é só eu fazer o preenchimento dos demais dados.